Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago, sou diretor da Escola José Leite Pinheiro. Agradeço o Angel pelo convite, tá? Estou aqui compartilhando com vocês algumas práticas da escola. Nem tudo sabemos que na educação especial é perfeito, né? Nós temos aqui, no início do ano, recebemos o prêmio Escola para Todos, Inclusão e Diversidade, que cada diretoria recebeu uma premiação e nós recebemos também aqui da diretoria esse reconhecimento. Porém, eu deixo isso exposto na minha sala. Eu tenho vários lá expostos na minha sala, conquistas e tudo mais de vários. E no momento de crise de um aluno, ele jogou o computador no chão, jogou estrela no chão, jogou tudo no chão. E aí eu até comentei com o Marcos, ele falou assim, olha, você não pode trazer. Eu falei, mas está descolado, né? E realmente, ele falou, como todo problema, nada melhor que apresentar e relatar, que como qualquer lugar, isso acontece. Né, estávamos lá discutindo com a mãe, né, a situação, debatendo a situação com a mãe. O menino teve um surto, uma crise, e aí jogou tudo no chão, saiu jogando tudo, e daí várias coisas quebraram, e é o que acontece muitas vezes na nossa escola, e não sabemos lidar com essa situação. Frente a isso, a mãe pegou o pescoço dele e começou a agredi-lo. Né, aí a gente tem que, na verdade, ali segurar a mãe, conter a mãe, e depois conter o aluno. Né? Então, assim, quando vem em frente a vocês e relata muitas vezes, achando que tudo é perfeito e não é, né? Eu acho que assim, uma das coisas que estamos tirando é querer mostrar essa questão da perfeição na escola, que não existe. Como qualquer ser humano, somos imperfeitos. E essa é uma das práticas que, né, muitas vezes a gente vem aqui na frente e fala assim, não, tudo é bonito. Não, não é tudo bonito. A nossa preocupação, na verdade, está sendo constante estudo para poder compreender e mediar isso, né? Em vez de ficarmos falando, quando o Angel convidou, né, o Marcos se propôs a vir, que é o nosso coordenador, que é responsável pela educação especial na escola, ele falou, mas eu vou expor as nossas práticas. O que nós concluímos? Que melhor do que ficar falando para vocês é trazer quem pratica. Então eu trouxe para vocês os professores que praticam na sala e uma situação de um aluno relatando como é que é feito isso na escola, tá? Peço a vocês uma salva de palmas da nossa aluna surda. Eu fiquei pensando, sabe? Eu falei agora, daquela... estão ligeiras. Gente, eu vou ficar de costa aqui, porque ela tem... Eu sou o apoio dela, então eu vou ficar de costa para ela. A Silvia, intérprete. Tá. Aí... a Elo, a nossa aluna. Heloíse. Algumas perguntas, pessoal, que conversamos ontem para poder trazer a vocês. Falamos de inclusão muitas vezes, falamos de TEA, falamos de DI, né? E na verdade é muito complexo, muito difícil trabalhar com Libras em sala de aula. Né? Muitas vezes nós temos a Elo, que ela é alfabetizada ainda. Nós temos um outro que não é alfabetizado. Aí é mais difícil. Porque a interpretação, ele tem vícios na casa de linguagem. Então ele foi alfabetizado em Libras com esses vícios. Então não é Libras, a professora não consegue com sinais fazer essa compreensão na sala. Porque na casa ele foi desenvolvido com os pais também sem escolaridade, de outra forma. A professora teve que se apropriar disso para, desta forma, conseguir alcançá-lo, para que ele entendesse o conteúdo. Tá? Então ele está no ensino médio, mas ele não está alfabetizado no português. E em Libras também não. Então o desafio é imenso. Tá? A pergunta que eu quero fazer, Elô, tá, é: você gosta da escola? Sim, gosto. As aulas para você são adaptadas? Sim. O que você sente quando o professor faz a adaptação? Professor de História entende. Quer dizer, que ela entende as aulas do professor de História. Ela é professora também do curso técnico, pessoal. Você quer só perguntar como é que é a aula do curso técnico com ela? Ela faz vendas. Então eu perguntei para ela se ela gosta do curso técnico. Ela falou que sim.
Professor de gestão de trabalho. Professor? Isso, o professor Fabrício, gente. Ele chegou esses dias na sala de aula e se comunicou em Libras com ela. E assim, os olhos dela assim brilharam, né? De alegria, porque a gente viu a inclusão ali acontecer. E a partir desse dia, ela começou, né, a ver, né, o professor com um olho diferente, a ver o quanto é importante, né, saber a Libras. E o professor Heraldo. E o professor de história, que é o Heraldo, o sinal do Heraldo é esse aqui. Ela e o João deram esse sinal pro Heraldo, porque assim, gente, é espetacular a aula do professor Heraldo. Por quê? Ele adapta, a gente fala em adaptações, mas adaptações não é só o papel, mas sim a prática que ele faz em sala de aula. Eu queria chamar o professor Heraldo para falar um pouquinho. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu me recuperar um pouco. Valeu. Eu fui pego de surpresa, soube disso hoje. Eu nem trouxe muitos materiais. Bom, faço adaptação em papel, isso eu faço também. O que eu tenho feito e de formação, eu quero agradecer ao Thiago, ao Marco, né, a todos da equipe, Silvia, porque obviamente que eu não vi isso na universidade há 20 e poucos anos atrás, quando me formei, mesmo nos cursos. E foram as formações, as orientações técnicas, de levar o material, por exemplo, impresso, entregar a adaptação, mas trabalhar na TV e tudo que está sendo projetado. Então o material que a Edu recebe, ela vê todo mundo fazendo. Porque eu dou um jeito de encaixá-lo na aula, porque é o conteúdo da aula. Aí todo mundo faz junto e ela vê todo mundo fazendo. Então ela se vê integrada. Outra coisa é não esquecer que ela está ali. Então o tempo todo eu dou um jeito da Silvia me ajudando e ela está integrada. Se tem uma atividade que eu preciso mostrar, por exemplo, tem história, distinções sociais, desigualdades, e eu busco mais nessa sala, meio que busco, não estou falando que eu consigo, teatralizar um pouco. Então eu estou trabalhando na sociedade estamental, clero, nobreza, povo. Então eu faço grupos, e aí eu trago a Elô levanta, né? Elô levanta, ela vem, e a gente vai fazendo. Quem é o clero? Manda mais. Ou tem poder naquele momento. A nobreza, e aí os alunos vão ajudando, e vai integrando na sala. Eu falo que não é só inclusão, é integração. E na PEI tem que acontecer isso também lá fora. Então não é só na sala de aula, 2 aulas por semana, virei as costas. Não, todo dia no intervalo eu passo por lá, né, na minha ação, dentro do horário de janta que nós fazemos, o contato está sempre ali. Uso coisas que ela gosta, porque daí eu sei que ela vai participar da aula, porque ela tira sarro do meu Corinthians. O time dela ganha esses dias, ela me viu, não sei porquê, mas ela me viu e fez assim, ó. Olha lá. O time dela é aquele que lidera o Brasileirão, né? Lidera a Libertadores. Palmeiras. Palmeirense roxa. Ele é palmeirense daquela de... Inclusive, quando o Palmeiras perde, eu tomo cuidado de nem lembrar que existiu o futebol no dia anterior. Eu sei que ela fica brava, já sei, eu a conheço. E é isso. Então, as adaptações acontecem assim. Parece uma coisa boba que eu vou fazer aqui, mas já fiz em alguns momentos. Você quer colocar que existem grupos em condição de superioridade ou de poder ali, né? Como que eu vou fazer com que ela entenda rápido? Eu busco, sei lá, alguns mecanismos. Às vezes eu pego uma cadeira, coloco a cadeira e subo. Eu sou o rei. Dou ordens, né? Uma cadeira, porque eu vou usando o que eu tenho.
Esses dias eu precisava trabalhar de iluminismo. Eu sei que é simplista, mas eu apago a luz, acendo a luz. E ela fica muito atenta nisso, né? Então tá, eu sei que é simplista, mas assim, teoricamente estava obscuro, ou estava numa condição obscura que vai clareando, acende a lâmpada. E ela vai questionando a Silvia, ela lembrou. E assim ela vai conseguindo fazer as atividades das provas. Então usando o que eu tenho ali, né? No dia a dia. Mas isso só acontece porque a gente criou ali uma relação que vai além. Vai além. Você tem que ter a empatia que você está trabalhando para sua filha. Aí tudo muda. Você não vai aceitar que nada aconteça e diz que nada dê errado em tudo que ela for fazer. É isso. É isso que eu quero para dizer. Acho que eu não consigo mais. E só agradecer. Valeu. É isso mesmo. Fico muito feliz por ela ter me escolhido. Eu não faço nada, eu poderia muito mais, com certeza. Obrigado. Obrigado. E a formação, gente. Formação, porque foi só com o tempo mesmo que... Formação que a gente vai entendendo tudo isso, né? Estou há 26 anos. E esses 26 anos na educação, os últimos 4, 5 que a gente viu isso. E a PEI, né? O Thiago, que não abre mão de colocar isso na formação, ele coloca mais do que a inclusão como meta, né? E ele está corretíssimo, a gente sabe disso. E nós de humanas, né? História, sem desrespeitar os mais, nós sabemos, né? Como moramos num país extremamente injusto, desigual, e como ele vai deixando à margem, né? Tudo isso vai mexendo conosco, vai mexendo com o profissional, com o cidadão, e aí você vai lutando naquilo que você tem ali ao seu redor, apoio de todo mundo aí, senão não teria como. Tá? Obrigado mais uma vez. Ela é fã do professor de História, do professor Fabrício. Belezinha. Gente, obrigada, viu? 4-0 até agora. Esse Flamengo judiou do Corinthians. Pessoal, na verdade, nós estamos apenas no dia 2. Exatamente. Quem que é Larissa? Primeiro, gente, porque eu Primeiro para valorizar, para ter uma qualidade e valorizar. Não somente porque faz isso, mas é importante. Não é simples, não é qualquer coisa. Eu posso estar falando muito inteiro de teoria, de base na teoria, base na escola, não é fácil. Então, a gente está fazendo nada, informação dos comentários, para comunicar alguns anos, toda semana, depois, né? Informação, formação de estudo. Nós estamos já estudando vários estudos, na educação de educação social, formação social de avaliação de estratégia de atividade. Esses livros são estudos, agora estamos estudando estratégia de aprendizagem e usuário na matemática. Como não dá para comprar um para cada um, faço uma cota para tudo. E aí, então, a gente, governo, é a aplicabilidade. Então, eu vou explicar não tem nada. Eu não vou fazer nada. Como eu aplico, como eu apliquei. Então, se eu não for professor, eu não vou aplicar aquilo no dia a dia, mas eu vou pegar um determinado momento, eu vou desenvolver, para saber que aquilo que eu vou falar funciona. Senão, eu vou colaborativo, ou colocar aqui, vou falar com gente. E, olha, você pode fazer isso, mas 40 alunos na sala, nós temos que virar a mesa. Como é que eu vou fazer o uso dessa sala? O professor está assistindo a matéria, ela está assistindo. Vamos trocar o cabe. O professor não consegue andar. Como que eu vou procurar algo? Então, a proposta do estudo é estudar e vou aplicar. Quando o professor vai à frente para apresentar a prática, então ele vai associar isso, essa teoria e a aplicabilidade. Foi essa aplicação. Muito bacana. Agora eu convido à frente a professora Larissa.
da apresentação? Você consegue? Tava aqui, se tiver como transferir o cabo aqui, né? Eu vou no cabo, alguma coisa. Ele faz pelo menos 3 cidades, ó. Importante aprender Libras para se comunicar com o surdo. Importante aprender Libras para se comunicar com o Encoxada. Bota a mão para aqui. Então, todo o nosso trabalho de informação, todos Não vou não. Porque não trocou lá. existe uma grande rotatividade de pessoas. Em 2022, quando eu comecei esse trabalho com a coordenação, a proposta era, de todo modo, eu falei, vamos propor Só não uma apareceu. ação onde a pessoa que entrar nessa parte da equipe, se é equipe da equipe gestora, ela não precisa correr e ver tudo. Mas tudo o que discutimos, refletimos, a pessoa consegue visualizar esse playlist, verificar o que é modificado, onde estamos falando. Então, tudo é filmado. Começamos agora também uma formação o prisional de situação casa. Claro, estudar para casa, CDT, uma penitenciária, ensino noturno, saúde de recursos, ensino colaborativo, PEI fundamental, PEI médio, e ACD, zona rural. Provio técnico. Pouca coisa, vamos ter no céu. Pessoal, assim, então, e ontem iniciaram essa formação também, o prisional, e a fundação casa iniciaram também o trabalho formativo, com os professores vão apresentar. Agora, a gente está gestão no sala de aula, falando do próprio, e aí terminando isso com ela para começar a trabalhar a pedagogia do futuro. Onde melhor a gente trabalhar isso, vamos estudar um pouco mais de Salve já tá. Já tem então, noção. o trabalho permanece formativo porque você tem um cara que certo? Não deu aí, peraí. Outro canto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Larissa, sou professora da área de exatas de matemática. Eu tenho os 9º anos e eu vou mostrar sobre alguns alunos que eu faço adaptação, né? Então, sobre as atividades flexibilizadas. Esse aqui é o João Gabriel, ele já foi para o ensino médio, né? Ele estava no 9º ano E. Ele é um aluno autista, né? Ele tem um irmão gêmeo que chama João Miguel e João Gabriel, né? Esse aqui avança. Então, tá. Não, eu só vou para avançar. Então, aqui eu estou fazendo algumas atividades com o João Gabriel. Bom, o que acontece? O João, ele sabe só o básico da matemática, né? Então, aqui era uma atividade sobre como ele gosta muito de super-heróis, que é o hiperfoco dele. Então, aqui eu estou mostrando o Capitão América para ele e associando com uma atividade para ele entender sobre a questão das cores. Então, ele olhava no boneco, falava, que cor que é essa? Dele é azul. Então, vamos colocar o azul aqui. E aí foi formando fazer algumas formas geométricas. Já aqui, como ele adora quebra-cabeça e adora animais também, então eu fiz uma sequência numérica com ele e aí ele ia associando os números. Então, 1, 2, 3, e aí ia formando a figura. E no final ele falava, a professora formou um dinossauro. Então eu trabalhava muito a sequência com ele. Então, assim, ele tinha muita dificuldade, então ele não acompanhava o conteúdo da série. Então, o 9º ano em matemática é um conteúdo extremamente complicado, mas para ele não ficar de fora das aulas, eu fazia essa adaptação com ele. E muitas vezes ele acompanhava a aula, então às vezes ele participava muito. Então, oralmente ele é muito bom. E aqui, né, é essa atividade que eu fiz com ele. Como ele não sabia a questão da sequência, né, eu imprimi isso aqui e plastifiquei. Então, toda aula eu falava assim, João, qual que é o número 20? Mostra para mim o número 20. Aí ele pegava e circulava com o canetão 20. E fui trabalhando todos os dias com ele. Que número que é esse? Eu consegui fazer o João até o 41.
Então eu falava, que número que é esse? 1, 2, e ia na sequência. E toda aula eu falava, João, quero que você circule o 53. 50, professor? É a casa do 5, né? Ele falava, e o 3. Então é o 5 e o 3. Isso, então procura aqui pra mim. E aí ele ia riscando aqui. Aqui, né, eu trouxe algumas atividades que eu fiz com o João Miguel, que é o irmão do João Gabriel, né? Deixa eu ver se passar. Aqui é o caderno dele, né? Então ele colava atividade, recortava, eu adorava recortar, né? Colar, ele colava atividade e aqui ele estava formando a sequência até o número 10, né? E esse era o João Miguel, que a gente chamava ele de gatinho. Ele adorava que chamasse ele de gatinho, né? O João Miguel, ele era mais assim tímido, né? Então ele durante as aulas não participava muito, né? Quando eu levava uma atividade ele era meio assim tímido. Mas o João a mesma coisa. Aqui ele tinha que ligar as figuras. Então tinha o sapo. Ah, onde que o sapo mora? Aí ele ligava a atividade. E aqui também é uma atividade sobre contagem. Então ele contava quantas bolinhas tinha e colocava o número correspondente. E aqui também, né? A mesma coisa. E ele tinha a ajuda da Natália, né? A Nath está aqui e ela ajudava muito a gente na sala de aula em relação ao João Miguel. Aqui, né, esse aqui é muito bacana, porque o João Gabriel e o João Miguel, eles adoram coisas bíblicas. Então, tudo que fala sobre Jesus, Davi, e aqui eu montei um quebra-cabeça, que é esse aqui, ó. Como ele adora falar sobre Jesus e Davi, eu montei esse quebra-cabeça para ele. Aqui, ó. Então, eu montei um quebra-cabeça sobre Jesus. E aí, eu recortei todos os pedaços e atrás, no verso, eu colocava a sequência. Então, do 1 até o 10. Do 1 até o 9. E aí, ele tinha que montar, só que ele não podia ver a figura. Falava, a figura é uma surpresa. Você não pode ver o que é a figura. E aí, ele falou assim, mas eu posso ver a figura primeiro? Eu falei, tá. Ele montou sem olhar os números. Ele foi só associando as figuras. Eu falei, quem formou dele? Jesus. E eu fiz o mesmo com o João Gabriel, só que daí era sobre Davi. E o João Gabriel adora falar sobre Davi. E todos os conteúdos a gente associava. Então eu falava assim, 5. Ele falava 5. 5 pedrinhas. E tudo ele associava à Bíblia, né? E aqui ele todo feliz com a atividade dele, né? Aqui a gente estava trabalhando sobre fração. Então essa aula realmente era um conteúdo do 9º ano sobre fração. Então eu consegui fazer uma adaptação sobre esse. Porque nem todos os conteúdos dá para fazer uma adaptação, principalmente em matemática. Por ser um conteúdo mais complicado, como os meninos eles não acompanhavam o conteúdo da série, então, mas assim deu super certo. Aí aqui, né, foi uma atividade que eu fiz com ele relacionada a um jogo. Esse aqui é um jogo de multiplicação. Então era um tabuleiro com as pedrinhas aqui. E aí, com esse cordão, né, ele usava aqui. Então, eu falava, 6 vezes 4. E aí, eu utilizava esse cordão aqui para descobrir o valor. E ele contava as pedrinhas dele. 6. Então, 6. Eu falava, 4. Então, 6 coluninha por 4. Daí, depois ele contava, daí ele falava, 24. E aí, ajudava muito com esse aqui também, ó, na hora da escrita do número. Falava, qual que é o 24? Daí, ele olhava aqui, falava o 2 e o 4. Falava, isso. E aqui é uma atividade, né, na nossa escola a gente tem bastante atividades da sala de recursos, a gente tem muitas atividades, a gente utiliza em sala de aula, só que é feita uma formação pra gente antes. Então é passado o que cada aluno tem, né, qual atividade é interessante fazer com esse aluno, o hiperfoco dele, o que ele gosta, né, o que ele não gosta também, né. E aqui eu uso também a tecnologia nas minhas aulas, né? Descobri um jogo bem bacana, principalmente com o João Gabriel e o João Miguel, que ele chama Piano Kids. Então aqui tem todas as atividades sobre matemática, né? Então eu falava, hoje a gente vai fazer subtração ou adição. Ele mesmo escolhia a atividade que ele queria fazer, né? E aí ele ia fazendo durante a aula. Aqui, e conforme ele ia acertando a atividade, ele ficava super contente, ó. Então aqui é uma foto dele. E aqui já é o irmão dele, o João Gabriel, que ele daí tinha mais facilidade. Como a gente estava vendo sobre maiores e menores, né, na questão a gente estava vendo sobre retas, aí ele olhava, ele contava os números aqui,
E aí ele associava, esse é maior, esse é menor, através do jogo. Esses aqui são os alunos que eu tenho agora, né? Eles são do nono B. Então, é o Anthony, o Wallace e Peterson. O aluno Peterson, ele é aluno cadeirante, tá? O Wallace é um aluno autista e o Anthony é DI. Esse aluno que está aqui comigo é o aluno monitor, que agora nos nonos anos a gente tem os alunos monitores, né? Que é o Wallace. Então aqui ele estava ajudando o Peterson na questão. Do Peterson, como ele tem muito problema com a escrita, né? A questão da coordenação motora, então eu trago, e ele acompanha super bem o conteúdo da série que ele está, então eu comecei a, né, explicava o conteúdo para os alunos e trazia uma atividade parecida. Então, como a gente estava falando sobre ângulos e retas, já é uma atividade bem diferenciada, né? Diferente do João Gabriel e João Miguel. Então, como falava entre ângulos e retas, eu trouxe uma atividade. Aí, para ele não precisar ficar escrevendo muito, o que ele fazia? Ele só colocava a letra correspondente. Então, ele via aqui, é 180, quanto falta? Tem 35, quanto falta? Aí ele vinha aqui e marcava a letra, para ficar bem mais fácil para ele. Então, para o Peterson, é mais atividade de colagem, de ligar, né? Já o Wallace, ele acompanha super bem, ele é muito bom em matemática, né? E ele acompanha super bem. E essa aula a gente estava falando sobre triângulos. Então eu estava explicando para ele a questão dos triângulos, equilátero, isósceles, escaleno, e eles iam, né, fazendo a questão aqui da atividade, eles iam correspondendo, que era essa atividade aqui, que era um pouquinho mais elaborada. Então eles tinham que olhar os lados dos triângulos e falar se era escaleno, se era isósceles. E eles pegaram muito bem esse conceito, né? Então... E aqui é o Anthony, que ele fez uma atividade que a gente estava falando ainda sobre ângulos. E a mesma atividade que ele falou, professora, eu posso fazer na lousa essa atividade para o pessoal ver que eu entendi? Eu falei, pode, né? Aí o Anthony veio aqui e fez a atividade. Primeiro ele fez no caderno dele, né? E depois ele veio aqui e colocou. E é isso, gente. Então, eu sei que é muito difícil adaptar algumas atividades em relação ao conteúdo, mas é muito importante. Tanto que até perguntei para o Anthony, falei, Anthony, quando eu trago uma atividade para você, o que você sente? Professora, eu fico muito feliz. Eu falo, eu fico muito feliz, porque a senhora pensou em mim. Fala, que bacana. Falei, você gosta de fazer atividade assim? Ele falou, gosto muito. E o Wallace também. Esses três eu conheci esse ano, por mais que eles estão com a gente desde o sexto, mas eles acompanham super bem e eles gostam de fazer, eles participam muito da aula, né? E é isso. Eu trouxe alguns modelos aqui de atividades mais simples, né? Que a gente faz com eles, que eu faço com eles em sala, em questão de fração, para trabalhar fração, né? Que é umas atividades mais simples. E eu acho que é isso. E desculpem o nervosismo, tá, gente? Porque... Todo esse material já estava bom. Quanto que você ficou sabendo, Laís? Sim. Então não foi feito para a diretoria hoje. Conforme a adaptação, já vamos iniciando para verificar. Nós temos aqui nós temos a Natália, que trabalhou conosco, ela fazia várias adaptações de história, né? Um aluno que é apaixonado por ela, é apaixonado por história, né? Então, assim, é algo que destaca de falando. Eu convido à frente o Alan, depois tudo para fechar essa tela. Antes do Alan falar, Marcos, pessoal, o Marcos, então, nosso coordenador de ensino especial, ele vai explicar por que o Alan agora vai apresentar, ele é aluno monitor, qual que é a apresentação dele, de onde nasceu isso, na verdade. Já estávamos discutindo isso há 2 anos, porém, como utilizar isso não é tão simples, para não ficar número pelo número. É uma informação pela informação, mas como utilizar as estratégias de aprendizagem. Muitas coisas que hoje estamos desenvolvendo na escola, ele nasceu da formação. Então, muitas vezes, nós estamos aqui sem ideia. Vou fazer isso na escola,
E aí você começa a colocar, depois de um mês cansa, fala, nada parece que vai. Como que eu vou aplicar? Pessoal, partir primeiro do significado. Senão, não dá. Não funciona. Eu saber o que eu estou fazendo. Tudo que estamos aqui apresentando para vocês é utilizado. E é contínuo. Mas não é para cumprir tabela, não é para supervisão, não é para o PEC, não é para a diretoria. É para o aluno e para nós. É fazer por ele, na verdade. Não é assim, a diretoria pediu, quando houve a necessidade, eu só compartilhei isso, olha, vou pegar o professor tal, vamos lá. Vamos só mostrar o trabalho, não falar sobre o trabalho. Eu vou convidar o Marquinhos aqui para falar para a gente, pessoal, por que nasceu daí, o Alan explica como foi feito, mas por que nasceu esse estudo aqui, desenvolvido pela monitoria, e qual foi a necessidade para a escola? Tá ligado? Tá. Nós já conversamos um pouco hoje de manhã sobre isso, né? Em relação tanto à importância que o Thiago dá para a educação inclusiva na escola, principalmente na aquisição de materiais também, que nós não comentamos. A Larissa falou agora, e a Isabela vai provar também depois, os materiais que nós temos na escola, que é uma quantidade bem suficiente. Então, tudo que nós pedimos, boa parte é adquirido. Mas não é só pedir por pedir, é o pedir fundamentado. Então, quando a gente faz esse estudo, essa formação continuada, a gente tem fundamento, tem argumento para provar o porquê nós necessitamos daqueles materiais. Aí o Thiago sempre abraça a nossa causa e acaba comprando material. Porém, nós temos que utilizar aquele material e dar continuidade no processo. Então, esse livro que está passando para vocês, que é a Estratégia de Aprendizagem, espera só um minutinho para mostrar para a câmera, eu te devolvo. Esse é o que nós estamos estudando com a equipe da Educação Inclusiva nesse bimestre, nesse momento, né? O último foi Dificuldades Específicas de Aprendizagem. Esse é a Estratégia de Aprendizagem. Depois a gente manda os arquivos também para vocês, tá? Temos todos em PDF. Durante o estudo do primeiro capítulo desse livro, surgiu um debate na própria equipe. Nós estamos estudando as estratégias de aprendizagem, mas no livro fala que cada aluno aprende de uma forma diferente. Como preparar as aulas para vários públicos diferentes, de diferentes tipos de aprendizagem? Aí nós começamos um debate, entramos num consenso que a gente utilizaria os alunos monitores, do programa BEM, para que fizesse um teste com todos os alunos da escola. O Thiago comentou, eu já falei para vocês hoje de manhã, nossa escola não é pequena, né? Nós temos 1.100 alunos em média, então nós fizemos um teste com todos os alunos da escola para ver como cada um aprendia. E o Alan vai mostrar essa sistematização que ele acabou realizando. Boa tarde, gente. Meu nome é Alan, sou falado. E como vocês sabem, o Thiago falou aqui, não é fácil, não. Tranquilo. É daqui para a prefeitura. Como o Thiago falou, não é fácil, você fazer um projeto mesmo, sem tudo que é necessário. Então foi tudo uma adaptação, não de monitores, a gente teve que conversar como a gente conseguia fazer com que esses alunos tivessem vontade realmente de fazer o projeto, de ajudar a gente. Então a gente conversou, a gente todos os alunos a fazer tudo. Então a gente fez um questionário com todos os alunos que criou o projeto. A gente criou o nosso projeto foi para ver como nós vamos melhor. Qual é a melhor forma de aprender. E o nosso projeto não só com números, desde o nosso sempre está tentando cada vez mais buscar a necessidade de cada aluno. Aqui é o resultado, né, Alan, do ensino fundamental. Então, a média do ensino fundamental todo da escola. Cadê? Como que seria o estilo de aprendizagem? Então, 28% aprende de forma sinestésica, de forma leitora e escritora, 22,5%, auditiva, 25,4% e visual, 23,8%. E os alunos monitores fizeram sala a sala. Então, foi entrevistado todos os alunos da sala. Então, aqui em cima tem o dado de todos. O resultado, porque a gente não aprende só de uma maneira, né? Mas qual maneira você mais aprende? Então aqui o resultado de toda a sala, se precisar, depois a gente compartilha com vocês o teste também, tá? Então todas as salas, o sétimo B, sétimo C. E todas as salas foi gerado um gráfico. E do ensino médio também. A partir disso, qual
o nosso próximo passo. Então aqui é o da escola toda, né? Então todas as salas do resultado, ensino médio e ensino fundamental. O próximo passo agora é a formação com os professores. Então, a princípio, foi feito esse levantamento. Primeiro surgiu do estudo. Então, a partir do estudo do livro, a equipe surgiu essa proposta de fazer esse teste. Nós fizemos um alinhamento junto com os alunos monitores, eles aplicaram esse teste em toda a escola, com todos os alunos, e agora vai partir para a próxima etapa do projeto, que é a formação com os professores e a divulgação desses dados, para que a partir daí os professores preparem as aulas baseado no gráfico de aprendizagem de cada sala. E depois disso vem a parte da equipe gestora de fazer o monitoramento através dos apoios. Se isso está realmente acontecendo, de que forma a gente pode alinhar para apoiar o professor para melhorar a qualidade da aula dele. Alguma dúvida? Não? Pessoal, com esse trabalho, no plano de aula é colocado o panorama da escola. Então, no plano, já tem a quantidade de alunos abaixo do básico, adequado, avançado, e agora o estilo de aprendizagem. Então, quando o professor adentra a sala, ele já sabe muitas vezes qual que é o estilo da sala, qual que é o perfil da sala, e não só no conselho. Então, muitas vezes você vai para o conselho, define o perfil da sala, define. Aí você só volta a ver o perfil da sala depois de 2, 3 meses. Né? Então, assim, como eu verifico, é fácil, isso acontece todo dia? Não, pessoal, vamos ser sinceros. Todos os professores fazem e utilizam? Não, pessoal. Não é bonito, não é lindo, toda hora acontece. Não é. Eu estou aqui representando José Leite, apresentando o nosso trabalho, não falando que é um mar de rosas, que tudo acontece assim, é diário, é estudo atrás de estudo, tenta fundamentar, porque o que acontecia? Nós aplicávamos simulado, a sala tinha lá, nós aplicávamos e o professor estruturava o panorama pedagógico, para saber quem estava abaixo do básico, o adequado e avançado. 50% estava abaixo do básico, 20% no adequado, 20% no básico, 10% adequado e o mínimo no avançado. Se você pegar o slide e só dar o slide está adequado. Então ele só vai atender 20% da classe. 80% não vai entender nada. E aí quando eu ia dar devolutiva para o professor, ou a coordenação ia dar devolutiva para o professor, eu falo, professor, qual que é a sala que você estava? Eu estava no 7º B. Olha o que você colocou no seu plano. Quantos por cento estão abaixo do básico e básico? 70, 73. Tá, agora vai ser adicionado como eles aprendem, né? Então, dependendo, poucos são auditivos só, de só ouvir. E aí o professor fica na frente, muitas vezes, falando só o slide. Não vai rolar, professor. Não vai rolar. O slide só não rola, não funciona. Tá? Não funciona. Se 70% não estão no adequado, não adianta. Eles não têm a base para aquilo. Então você vai ter que transformar quase semelhante ao que a Analista apresentou aqui agora. Eu tenho que voltar lá para entender o processo. Senão não adianta eu apresentar o slide, o conteúdo, eu vou correr. Aí fala assim, aí a coordenação, eles aprenderam? Não. Eu bati os 30 slides, tá? Mas aprenderam? Não. Eu dei os 30 slides. Vocês aprenderam aí? Aí é com eles, né? Então não dá. Sabemos disso, mas como trabalhar e como juntar esses slides? O trabalho, eu tenho aqui o Heraldo, além de professor, e a CGPAC da escola. Esse estudo para adaptar esses slides é suado, muito suado, tá? Eu convido, vai terminar a apresentação? Pode? Pode. Vai lá. Então, não é só isso que vai ajudar a gente. Eu, como monitor, por exemplo, eu consigo ver esses resultados, eu consigo entender melhor aluno para aluno. Eu vou pegar um exemplo de... Pode pegar um exemplo? Pode aumentar. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do Emerson, que elas estão crescendo bastante nas aulas de matemática e matemática. E ele é um aluno que tem muita vontade de aprender, só que ele tem uma dificuldade. Igual ele falou. Isso mostra para mim duas coisas. Primeiro, a dificuldade dele, como ele aprende melhor, descobrindo que ele tem mais pontos. E ouvindo, eu vi que só passar ele
para ele não ia só ajudar, ele falar com ele, conversar com ele, ajudar muito mais. E também que eu tinha que trabalhar fora do horário os outros componentes, porque a gente esquece que por mais que eles aprendam com a gente, a gente tem que trabalhar o que eles não aprendem melhor. Por exemplo, uma grande da escola pública. Então, a gente precisa trabalhar com eles, a gente pode ver as salas com mais dificuldade com isso, continuar trabalhando. Então, é duas vantagens desse projeto. Então, os números eles ajudam a gente, eles ajudam muito a gente, e com os números a gente pode aplicar em prática, conversar com os alunos e alunos, tá? Mas nós vamos fortificando esse tempo e indo à frente. Então, é isso aí, obrigado pela atenção de vocês. Que discurso, né, pessoal? Parece já atuando assim há 10 anos no magistério, não é? Parabéns, ela. Bacana. Qual o projeto de vida, ela? Professor de matemática. Ah! Deixa eu pegar aqui só. Valeu, obrigado. Isabela? Ah. Só convido à frente a professora Isabela. Fernanda. A Larissa toda bonitinha com a pastinha dela. Mas qual que é a área mesmo? Ah lá, viu, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Índia, você quer colocar aqui, por favor? O Domingos? Gente, boa tarde. Meu nome é Isabela, professora de História. Eu Thiago Vezes, participando da live de televisão. É, tudo isso é metodologia, pessoal. Tudo lemoso. Levou. Tudo isso é estudado. Pegar um pouquinho. Beleza. É técnica do levou. Quando a gente fala que é orientando que a questão da adaptação, ela é algo que a gente literalmente também se adapta. Então, nessa... Quer colocar para apresentação ali? Daí você usa a caneta. Nessa... Vitor, o primeiro é o laser, você avança aí. Ele fala da educação, ela vai muito além. E a gente tem que adaptar. A gente começa pelo João Gabriel, né, que ela comentou, que era o primeiro médico, e eu falo que foi o meu auge da adaptação, porque eu tive que adaptar ele. Porque ele é performático. Na aula de história, já vi uma história de alguns anos falar, ele está sempre fantasiado pelos corredores. Quando ele estudou no 7 anos sobre os indígenas, a auxiliar dele, que era Maura, fez uma roupa de indígena para ele. No 8º ano, a mesma coisa, ele adora, ele durante um bom tempo passeou com um escudo, que é um super-herói do Capitão América. E dele trabalhar também na questão de objetos, dele brincar com esse personagem, eu sempre dava aula de história brincando com ele. Então era cheia das pecinhas na mesa, eu pegava lá, pegava a borracha, o que eu tinha na mão para poder ensinar história para eles, extremamente abstrato. Quando, principalmente no novo ano. E é uma matéria muito longa. Essa daqui eu estava trabalhando o início, que é falando do Brasil. Então, era curtinha. Lápis, eu só fiz, estava no e escuro. Aqui foi um dia que eu estava corrigindo uma prova, não era nem na sala dele, mas foi um dia que eu fui juntar os dois gêmeos, que eram os dois irmãos. Depois eu falo do São Miguel, mas o São Miguel era mais quietinho. E o Gabriel estava ali na frente da sala, ele dava aula comigo. E ele ensinou os objetos. Ele perguntou, tem nessa? Ele tem objetos? Quando chegamos aí ao período da Guerra Fria, percebemos todos os prédios. A garrafa, o Capitão América dos Estados Unidos, e ele na frente. A Natália lembrou que estava aí. Deus para explicar as características de cada lado. Daí eu precisava sair a contar também.
Mas quando você vai professora pediu? Porque daí a gente já vai trabalhando, além de uma disciplina, já trabalha tudo junto. Pode contar aí, Thiago. Então, tá como? É que daí volta lá. O que aconteceu nessa brincadeira? Então, eu sempre usar os objetos. A Maura, que era auxiliar do João Gabriel, e a Alessandra, eu sempre saía pegando pela sala o que tinha. Né? Eu pedi a garrafa de um lápis, meu material. Depois da onde saiu os bonequinhos. Isso começou quando eu retomei aí um pouco da Guerra Fria, porque se tornou um hiperfoco dele, a Guerra Fria. Para trabalhar tanto nos Estados Unidos quanto a União Soviética. Daí eu comecei com 2 bonequinhos da União Soviética, que ele colou de ponta cabeça para eu utilizar. Dos Estados Unidos, para competir, eu tinha que parar de eu pegar a garrafa, uma garrafa de cada cor, um lápis de cada cor, bonequinhos. Daí, como o Capitão América, durante a Segunda Guerra Mundial, derrotou Hitler, eu tive que criar um bonequinho, porque eu sempre tinha que repuxar essa ideia do Hitler ter derrotado, ter sido derrotado pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Daí, quando entrou a matéria do Brasil republicano, lá depois da ditadura militar, também durante a ditadura militar eu fiz as cabecinhas, porque elas são engarrafadas. Então era só trocar a ponta, a tampa da garrafinha. Eu criei outros presidentes. A gente tem aqui o nome dele, o Sarney, Collor. Eu ficava falando por apelidos deles, guarda, bigode grande, bigode pequeno, tinha a águia, que era dos Estados Unidos, sempre com esse simbolismo para trabalhar com eles. E para facilitar essa troca, a gente, chegou uma hora que não dava mais pontos do bonequinho, só encaixava as tampas. Daí, quando o João Gabriel era performático, o João Miguel só ficava no cantinho dele. Daí com o João Miguel, eu sempre tentava tirar um tempo para sentar e bater e conversar. Daí eu trabalhava gestos com ele. Então, eu levava aquele cartão mais história ao quadrado, tem uns desenhos representando o fato histórico. Tem história ao quadrado, alguns desses desenhos políticos. Então, quando eu trabalhei de ditadura militar, que falava da censura, que era censura, eles ficavam em silêncio, eles não podiam falar. Quando falei da ditadura, que é o mapa da ditadura, então o que eu falei? Localiza aonde tem tanques, para ele saber que a questão do conflito, da tortura, desses simbolismos aí. Eu sempre buscava imagens que tivessem simbolismo. E também trabalhei com muita imagem, porque o João Miguel só aprende animais bem visualizando. E tem um outro caso agora, que é esse ano, quando eu fiz. O Lucas, foi ele que fez a artimanha, o Lucas, né, da estrelinha? Sim. Foi ele que fez a artimanha da estrela lá na sala. Ele tem muitos momentos de estudo, de estabilidade. Daí, em história, de Casa Brava lá, ele chegava rezando às vezes. Ele tinha dia que ele fazia e tinha dia que ele não queria. A gente tinha que respeitar o momento dele. Ele sabe como que é. O dia que ele não queria, não adiantava conversar, falar. Ele não fazia nada. Com o Lucas, é a mesma coisa. A Maria Alice, que acompanha ele, é assim, ó, isso, ele não tá bem outro. Eu vou lá, conversava com ele, falava, Lucas, é aula de história agora, vamos conversar, eu mostro material pra ele, vamos fazer atividade. Ele vai no tempo dele. Se ele quer ver, faz. Se ele não quer, vocês podem ver que em vários momentos ele está em roupas diferentes.
Porque tinha dia que ele só queria ter atenção, porque ele tinha que melhorar. Ou tinha dia que ele dormia. Tem dia que ele falava, não, hoje eu tenho atividade. Ou ele trabalha com acordo. Hoje você não faz, mas amanhã você faz. Ele falava que é bom. Então, tem dia que ele começava, não terminava, deixava pro outro, e eu tinha que fazer. E dependia também muito da medicação, pessoal. Muito da medicação. O dia que ele dorme, é porque a mãe caprichava na medicação dele. A mãe caprichava nele. Daí fica os dois. Ele gostava muito de recortar, gosta muito de recortar atividade prática. E jornalismo eu também uma atividade adaptada para ele. Então, quando a gente fala de atividade adaptada, sempre com muita imagem, porque ele consegue acompanhar. Uma outra questão com o Lucas, que eu vou falar, como eu trabalho com o Lucas, mas com os outros, é a adaptação do próprio material. Por quê? A prova paulista não é adaptada. Daí, quando a gente leva atividades adaptadas para eles só trabalham com adaptadas, e uma hora que na prova paulista eu tenho dó deles. Porque eles sabem ali o que eles conseguem aprender e chegar na prova paulista não é comigo a atividade deles. Não é para o que eles conseguem avançar. Daí a gente não faz com eles. Eu trabalho a apostila de imagem, principalmente da apostila, e tentar ficar de uma habilidade. Para ele pelo menos ter essa noção do que tinha. Era o mesmo caso de João Gabriel. No vídeo você confessa que ele é longo, mas o João Gabriel, o que acontecia? Eu trabalhava o slide, só que de uma maneira que ele tivesse ali na sala comigo. Só que é assim que cai na prova paulista? Não é. Daí vem o desespero, tanto nosso quanto deles, porque eles ficam desesperados. Porque eles veem muitos textos, às vezes não tem as mesmas imagens, eles vêm absolutamente carregados e vem o desespero deles e o nosso que não sabe lidar com a frustração deles muitas vezes. Redação, direção, martírio. É martírio para ele. E o último aula, que igual a Lisa falou, ele, matemática, ele é incrível, raciocínio lógico, maravilhoso. Em história, ele é totalmente abstrato. Então ele pega uma informação, daí ele vai juntando vários livros de outras matérias e sai algo totalmente paralelo. Então o que eu sempre tento fazer com ele? Eu comecei levando a atividade da casa. Eu vi que não estava funcionando. Porque ele fazia essas relações com várias matérias, ele começou a misturar ciências, porque a minha aula anterior, antes de mim, era ciências e depois de história. Ele começou a fazer umas relações e eu calculei falando, meu Deus, a gente vai ter que dar um jeito. Eu estou trabalhando com ele, vocabulário. Então, às vezes, ele está pensando na aula, o tempo todo ali, Wallace, você entendeu? Wallace, porque ele tem que chamar a atenção, porque a gente se perde. E a gente também se perde, a gente tem 40 alunos na sala. Daí o que acontece? Quando ele está sempre ali, a gente esquece que eles estão ali, eles vão pro mundinho dele. Se a gente não chamar, vai longe, daí que é onde ele faz as aplicações. Depois eu trabalho sempre em vocabulário, palavras que ele não entende e tento explicar na língua dele. Pra ver se o palavreado tá fácil, se tá no material tá mais fácil pra ele. Se ele vê a imagem, compara, tá pegar. É isso. Obrigado. Só. Só o convido à frente o Marquinhos novamente. Pessoal, o trabalho formativo, pessoal, eu agradeço, trouxe o Marquinhos novamente aqui. Quinzenalmente, eu faço uma reunião one-on-one com cada gestor. Eu faço com cada vice, com cada coordenador. O CGPAC eu não faço, quem faz é a coordenação geral com o CGPAC. Mas eu semanalmente eu estou alinhando com o CGPAC uma outra orientação, por quê? Vamos ser sinceros, o CGPG normalmente, ele é meio tendencioso em determinados momentos. Que sentido? Como reduziu de 6, eu tinha 6, reduziu para 4, aí o que acontece? No fundamental eu tenho 21 classes, no médio eu tenho 11. Né? Então,
O que acontece em demanda, se fizermos as contas? Onde que ficaria mais tempo o CGPAC? No fundamental. Perfeito. Isso é logística. Aí eu vou analisar os dados. Onde que é a nossa maior fragilidade? No médio. Então, se eu for debater com as coordenadoras gerais, vai ser uma briga mais ou menos. Porque eu preciso para as 21 e a outra vai falar, mas eu tenho a maior demanda. E aí a gente estabelece a prioridade. Porque o fundamental, o meu alcançou o diamante, o fundamental. Enquanto o médio não conseguiu, né, alcançar. Então eu tenho uma fragilidade analisando o Saresp hoje do 9º ano do fundamental. Então eu vou estar na análise de prioridade, eu tenho o 9º. Essa análise, pessoal, eu fiz só com o CGPAC, seu diretor e o CGPAC. Estamos terminando ainda para traçar rota ali. Não adianta eu demandar um tempo onde não preciso. Por que eu vou gastar energia onde eu não preciso estar? Vou gastar todo o meu tempo em salas que estão estourando. E eu vou deixar uma lacuna onde já ficou clara a minha prioridade. Então eu estou fazendo esse estudo à parte e depois eu me reúno com a coordenação geral e compartilhamos as deliberações, né, os encaminhamentos. E aí elas vão coordenar essas necessidades. Mas a deliberação ela é coletiva entre o diretor e o CGPAC, isso na minha visão. Mas tudo isso que nós compartilhamos aqui nasce de formação. Não dá para chegar na escola e falar que vai desenvolver. O One on One, como eu comentei com vocês, que eu faço quinzenalmente, eu estudei, pessoal, cada função. Ou seja, o vice do PEI tem uma função, o coordenador geral tem uma função, aí eu tenho o CGP das vinculadas, eu tenho o CGP da educação especial, eu tenho o CGP do ensino noturno. Então, e cada um é direcionado. Então, na hora que eu vou montar o rol de atividades, eu monto lá o que é da função do prisional, em cima do trabalho do prisional, o que é da educação especial, a legislação da educação especial, o que é do noturno para o aluno trabalhador, para poder trabalhar em engajamento, o que é do vice, do PEI, o que é do coordenador geral e o que é agora adicionei a sala de leitura. Só que eu tive que casar a sala de leitura PEI e sala de leitura regular. Duas legislações diferentes. E como trabalhar essas duas legislações juntas para evidenciar esse trabalho na escola? É um papel que o Marquinhos está me ajudando também na escola. Pessoal, então, só para finalizar, vou passar a palavra para o Marquinhos para vocês entenderem a importância desse one on one, essa reunião, para corrigir o fluxo na escola. Senão eu só vou descobrir a lacuna no fim do bimestre. Eu não vou verificar. Eu já estou com uma pasta, porque assim, quando chega para fazer a reunião comigo, apresenta as evidências. Se não apresentou evidência, está marcado na frente lá, não apresentou evidências. Não apresentou evidências, não apresentou evidências. Aí já começa a mudar. Aí já começa a correr. Pode ir. Aumentar, mãe. No meu caso, né, o plano que o Thiago passou para mim no final do ano passado, ele compreende 7 critérios diferentes. Então eu tenho que fazer formação com a equipe de educação inclusiva, que são todos os professores, auxiliares colaborativos, formação com a equipe de apoio, que são da agente de organização escolar. Então eles passam por formação comigo, relacionada à educação inclusiva, e com a GOI, relacionada à parte educativa também. E quando a gente fala formação, a Igor comentou, não é só você ir lá e entregar um monte de recado para eles. Eles estão estudando, pessoal, com a GOI, eles estão estudando Simon Sinek. Começa pelo porquê. Eles estão terminando esse e vão começar um outro do Simon Sinek também. Tá? Esse é quinzenalmente, eles se reúnem, todos os agentes, durante um determinado momento, onde os gestores, quando precisa, vai para a recepção, vai para o corredor, enquanto eles estão lá em formação para poder acontecer. Acontece todo mundo sorrindo? Não, pessoal, claro que não. Né? Senão vocês vão sair daqui falando, o Zé Leite, nossa, tudo acontece, pessoal. Eu estou compartilhando, tem resistência, nem tudo é flores, mas acontece. Quantas vezes a gente não pode, muitas vezes, ter uma reunião, alinhamento, eles ficam desde quinta-feira, viu, segunda não dá que tem demanda, viu, segunda não dá que tem demanda. Nem respondo. Aí chega na segunda de manhã, mas você viu a nossa mensagem? Eu vi, você não respondeu. A ausência de resposta é segue. E sempre acontece. Eu falei pra Mônica hoje, né, eu falando assim, todos os dias eu tenho vontade de matar o cara. Mais fácil. Aí no final da tarde, fácil. Mas assim, então tem que fazer a formação com a educação inclusiva, formação com a equipe de apoio escolar. Por quê? Tem também a premiação de concurso, que também é minha escola. Sala de leitura, tanto do regular quanto do PEI, mesmo sendo CGP do regular, a gente fez esse alinhamento das legislações também, tá? Mais articulação com a comunidade, ajuda a lembrar os dois. A articulação com a comunidade, pode comentar a experiência que comentou? A articulação com a comunidade está com um projeto bem bacana, que chama Conexão Inclusiva. É um grupo de apoio às famílias, né?
Então nós montamos um grupo de apoio para as mães, né, principalmente, porque elas sentem muitas dores que nós que não somos familiares ativos nós não sabemos. E elas precisam de um espaço para compartilhar essas dores, esses momentos. Então o encontro mensal acontece com elas, a gente faz sorteio de brinde, leva sempre um bolo, um café, né, sempre à noite na escola com uma palestra. Então uma palestra normalmente de meia hora, depois dessa meia hora tem um período de partilha, onde elas conversam e contam cada um o seu problema relacionado àquela palestra. E elas se sentem muito bem em relação a isso. E viraram mais parceiras da escola depois que começou a acontecer também. Né? E além desse caso específico, desse projeto, a gente tem articulação, como a gente comentou de manhã, com a Secretaria de Saúde, né? Secretaria da Pessoa Deficiente da cidade também, com a PAI e com o núcleo multidisciplinar que também acontece na cidade. E a OAB também, né? É nosso parceiro. Oi? Aí, o que acontece? A cada 15 dias eu tenho que apresentar evidências desses critérios para o Thiago. Então, por exemplo, eu chego lá na sala dele, nessa reunião, tem um horário marcado, normalmente demora de 1h40, 2h30, mais ou menos, ficar com cada um. Essa reunião com ele, a cada 15 dias eu levo a minha pasta com as evidências de cada um desses critérios. E o que eu não realizei, aí eu tenho um campo específico que é demanda espontânea. Eu não realizei por quê? Aí eu levo minha agenda, ó, não realizei porque eu tive que ajudar na aplicação da prova paulista, porque a escola estava com caos, estava faltando internet, tudo bem, mas não é minha função. Então a gente tem que sempre... Nesse momento a gente faz a correção de fluxo. Ah, mas quem mais estava? Ah, eu corri porque eu quis. Foi necessário ou não tinha ninguém para fazer? Né? Você que estava na coordenação e saiu correndo, você deixou o seu para fazer uma coisa que não precisava? Né? Mais um? Né? Então até que ponto fez? A gente faz essa sempre dá muito certo. Por isso que ele comentou em relação à formação. A gente vai ter informação toda segunda-feira às 13 horas. Thiago, mas está tendo prova paulista, está tendo Olimpíada de cartografia, está tendo o OBA hoje, que está acontecendo na escola, está tendo o BMEP, está tendo... Tá, vai acontecer da mesma forma. Todos os gestores param, vamos para a formação, 1 hora. Então às 13 horas está acontecendo a formação. O resto que acontece na escola tem alguém que vai dar conta daquilo. Mas a formação é prioridade. Então a gente não deixa de fazer a formação para apagar incêndios. E a partir disso a gente começou a perceber também que cada um, quando você analisa a sua agenda e analisa o seu rol de atribuições, você não vai mais apagar incêndio de outra função. Porque sempre atrás de alguém sufocado, tem alguém folgado. Isso sempre acontece. Então, a hora que você consegue perceber o seu rol de atribuições e a sua agenda, seu serviço flui de uma maneira muito mais eficaz. E a escola funciona de uma maneira mais eficiente também. Então, esse alinhamento está acontecendo. A Mônica já até comentou com a gente hoje cedo, ela gosta de chegar no delay, que ela comentou, Thiago, que ela chega, o seu portfólio está todo organizado. E ela sabe exatamente a função de cada um dentro da escola, não é isso, Mônica? E o que aconteceu entre cada um dentro da escola durante os últimos 15 dias, porque está tudo organizado. Quando ela pergunta assim, noturno, por que está com esse número? Eu vou lá para a coordenação do noturno, pego essa parte de atendimento ao aluno, falei, está aqui toda a busca, está aqui todo o contato com a família, está aqui toda a justificativa. Ah, no PEI fundamental, por que aconteceu isso com o 8º ano? Está aqui o plano de busca do professor responsável, do vice sobre a atuação, está aqui. Então não precisa ficar correndo na escola atrás da pessoa. Está tudo ali, centralizado ali. Entendeu? Então são 2 pontos que eu vejo como... Isso eu falo para vocês que não é sonho, pessoal, isso acontece. Isso é realidade, isso não é... vai... Demorou, que eu não acreditava no começo também não, achava assim, acho que eu não vou conseguir. Vai, Mônica. Na avaliação, Está na frente da câmera. Tá na frente da câmera, Mônica. Vem pra cá. o diretor não aparece na escola. Ele tem que organizar tudo. Eu queria que ele falasse como é que ele vê isso hoje agora desse outro Deixa eu só lado. passar aqui, pra você entender. Deixa eu passar aqui, vem cá. Vem cá, por favor. Vocês entenderam o que eu tô falando? Na avaliação que a gente faz dos diretores no final do ano, apareceu assim, que os alunos não conhecem muito os gestores como o Thiago, que é muito gestor de gabinete, mas eu pergunto para vocês, quem que vai fazer essa organização? Então eu queria que você falasse como é que você vê isso hoje, os trabalhos do Thiago lá no gabinete, como que você enxerga lá, porque como aluno você não enxergava, enxergava? Não dá para enxergar o trabalho da função do é sempre que na sala de aula, não dá para tudo, não dá para fazer isso, pudesse fazer isso. Mas como mentor, todo vestibular, o Thiago sempre está ocupado com alguma coisa, sempre está cuidando de alguma organização da escola, ele sempre está em algum lugar fazendo algo. E eu tenho visto muito mais dele agora como mentor, quase diariamente, sempre está comendo atrás de algum troféu. Sempre adaptando. Não faz nada. Faz nada.
Então falar que ele não está muito presente tem um motivo. O trabalho dele Mas depende do que significa a presença, na verdade, que é isso que precisa ficar claro para o aluno. Né? Se eu ficar todo dia cumprimentando, eu tenho 21 classes fundamental. Se eu gastar 10 minutos para cada sala para passar, pessoal, é aula atrapalhada só para me mostrar. Tudo bem, pessoal? Tô aqui. No final do ano vai ser 100% o diretor tá aqui. Mas o resto, mas o diretor tá aqui. Ele tá jogando vôlei, joga futebol. Eu não jogo não, pessoal. Dá para notar que eu não jogo. Mas assim, mas a ideia é... Eu me preocupo muito mais com a organização, que é um debate constante que eu tenho com a supervisão quando troca. Né? Tem supervisor que chega, que prefere a pirotecnia lá, e o diretor faça o merchan. E tem umas que entendem a parte técnica, para que todos façam. Vou dar um exemplo para vocês da importância disso. Quando o Marquinhos falou, temos que apresentar, porque todas as boas práticas da escola, a gestão não apresenta mais. Nós não apresentamos mais. Eu vim aqui só para apresentar para vocês a sistematização, mas a fala minha do Marquinhos sempre é assim, não temos que aparecer, não vamos falar quem vai, quem está fazendo. Entendeu? Então não participamos, porque senão fica assim, aquela escola só se acha, faz para se aparecer bonito. Pessoal, lá acontece. Não é todo mundo, não é toda hora, estamos em construção. De novo eu volto, toda hora eu vou voltar nisso, porque parece muitas vezes que está tudo lindo. Não, é construção. Pelo tamanho e proporção que temos, não é algo pronto. Mas acontece, é legal, é bacana e é significante ver isso. É muito bom ver cada peça se encaixando cada vez mais, todo dia alguma coisa acontecendo, algo para encaixar cada vez mais na situação. Então é bom pensar ele tem essa função muito importante na escola. Ele pode não estar presente, mas ele sempre tentando encaixar cada bola. Presente em cada sala, mas presente na escola. Cuidado. Ele está presente na escola, mas não consegue com os alunos, mas sempre está tentando encaixar o nosso curso, para a gente tentar construir uma parede de coisa. Perfeito, obrigado. Pessoal, convido todos que vieram à frente. Só para terminar, Thiago, você falou que eu acho importante, são 2 pontos que funcionam assim. Deixa característico da gestão da escola. Primeiro o monitoramento, né, e o acompanhamento. Então, você faz essas reuniões, a gente faz a formação, mas não é feito por fazer. É feita a formação, mas o que ela vai ser aplicada depois? Então a gente vai acompanhar. Então você faz o monitoramento e faz o acompanhamento. A pergunta irritante, pessoal, é impacto. A pergunta irritante lá é o impacto. Acaba de fazer, eu falo, por que você fez? Mas não era para fazer? Mas você fez por bonito? Né? Você fez para quê? Para quem? O que vai gerar? Porque se fez só para chegar aqui como evidência para mim, não serviu para nada. Porque se você trabalhou para mim, não adiantou nada. Então, na hora que vai apresentar a evidência, a discussão é o impacto. Gerou o quê? Para quem? Porque se fez só para mais um papel, pessoal, todo esse papel que eu tenho que é bonito para a supervisão, no diretoria, no final do ano é lixo. No final do ano eu vou pegar aquilo e vou jogar no lixo e vou começar um novo. A ideia de fazer isso é sistematizar para me organizar durante o ano e monitorar. Ponto. Então fazer papel por fazer papel não adianta nada. Tá? Pessoal, pode vir. Pessoal, muito obrigado, Andy, obrigado pela oportunidade. Salva de palmas para ele. Vou ficar minha câmera. Pode ligar. Bom termo de formação, pessoal. Boa tarde.